Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFON de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim: um bloco de massa 200 gramas, preso a uma mola de massa desprezível, realiza um movimento harmônico simples de amplitude 20 centímetros sobre uma superfície horizontal, conforme apresentado na figura. Mede-se o tempo decorrido entre a primeira passagem pelo ponto menos 10 centímetros, com sentido para a esquerda, e a segunda passagem por x ao voltar é de 1 segundo. Com base nessas observações, é possível afirmar que a constante elástica da mola, dada em Newton por metro, é, considere, π igual a 3. Então, o que acontece? A gente sabe que a amplitude é de 20 centímetros e que o ponto da elongação é de menos 10 centímetros. Então, ele vai ficar oscilando aqui. Se é um sistema massa-mola, a gente tem que lembrar que, pelo movimento harmônico simples, a equação horária da posição, x, é igual à amplitude cosseno de ômega t mais φ0, certo? E aí ele disse o seguinte, vamos chamar de tempo inicial. Quando o tempo inicial é igual a zero, a posição da mola vai ser igual a menos 10 centímetros, né? Ele disse aqui. Então, a amplitude, a gente sabe que ela é de 20 centímetros. E aí vai ficar assim, ó, menos 10 é igual a 20 cosseno de ômega vezes zero mais φ0. E aí fica menos 10 sobre 20 é igual a cosseno de φ0. Então, eu sei que o cosseno de φ0 é igual a menos 1/2, certo? Beleza, beleza. Agora, quando o tempo for igual a 1 segundo, né, porque ele disse que ele volta à posição 1 segundo depois, o meu x é de menos 10 centímetros e a minha amplitude é de 20 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, menos 10 é igual a 20, que multiplica cosseno de ômega vezes 1 mais φ0. Então, eu sei que menos 1/2, já vou fazer direto, é igual a cosseno de ômega mais φ0. Então, pensa comigo o seguinte, meu problema agora é determinar o valor do φ0, para eu poder achar o valor do ômega. Então, saca só, a gente sabe assim, o cosseno ser igual a meio, né? Esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus, porque eu sei que cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Então, eu posso afirmar que esse cara aqui é o cosseno de 120, que vai ser igual a menos 1/2. Então, saca só, o ângulo φ0 ele vai ser igual a 120 graus, ou seja, ele vai ser igual a 2π sobre 3, certo? O outro valor admitido aqui seria o seguinte, ó, somar um ângulo ao φ0 para dar menos 1/2. Então, eu chego à conclusão que o outro valor do círculo trigonométrico que vai dar menos 1/2 é o ângulo de 240 graus. Então, eu sei também que o cosseno de 240 graus é igual a menos 1/2. Só que 240 graus ele vai ser igual a 4π sobre 3.
certo? E aí, então, eu posso escrever o seguinte, que se φ0 é igual a 2π sobre 3, certo? O cosseno de ômega mais φ0 vai ser igual a 240 graus, ou seja, 4π sobre 3, certo? Então, eu posso juntar esses dois e fazer isso aqui, ó, que a ômega mais φ0 é igual a 4π sobre 3. Então, ômega mais 2π sobre 3 é igual a 4π sobre 3. Eu chego ao valor de que ômega é igual a 2π sobre 3. Então, a gente tem que lembrar, vamos botar aqui, ó, lembrando o seguinte, período ele é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. E a gente sabe que para uma volta, ou seja, para 2π sobre t, espaço angular sobre tempo. Esse cara aqui eu posso escrever assim, ó, que t sobre 2π vai ser igual a raiz quadrada de m sobre k. Só que note o seguinte, aqui está ao contrário, né? Tá 2π sobre t, e aqui está t sobre 2π. Para eu igualar essas duas, eu posso escrever assim, ó, que ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. Eu inverti as duas, certo? E aí, agora, é só substituir os valores, né? O que a gente sabe? A gente não sabe que o ômega é igual a 2π sobre 3. Então, vai ficar assim, ó, 2π sobre 3 é igual a raiz quadrada de k, que a gente quer saber, sobre a massa. A massa, o problema deu que é 200 gramas. 200 gramas a gente tem que passar para quilo, então fica 0,2. Só que o problema falou que é para a gente adotar π igual a 3. Se o π é igual a 3, eu simplifico esses dois. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, né? Elevando esses dois ao quadrado, vai ficar k sobre 0,2. Então, vai ser assim, ó, k é igual a 4 vezes 0,2. Então, eu tenho que k é igual a 0,8 newton por metro. Então, eu sei que 0,8 é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.